O meu nome é Jorge Polido Valente, portanto concorro pelos Unidos por Mértola e pelas Pessoas, uma lista de independentes, e concorro ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Mértola. Já fui Presidente da Câmara entre 2001 e 2008 e sempre me pautei pelo espírito de missão, uma missão de serviço público, sempre com o objetivo de desenvolver o Concelho de Mértola e dar a melhor qualidade de vida possível aos nossos munícipes. E, portanto, este, digamos que é a minha apresentação inicial. Bom dia, Jorge. Muito grato pela sua apresentação. Antes de começarmos, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui e esclarecer as nossas dúvidas. Um ato muito generoso e sensato para com os cidadãos do Concelho de Mértola e os residentes fora do Concelho, mas que votam em Mértola e querem votar em consciência e com conhecimento de causa. Um bem-aja pela sua disponibilidade. Obrigado, João. Felicitar-te por esta iniciativa e agradecer esta oportunidade de podermos falar um bocadinho sobre os problemas do nosso Concelho e, sobretudo, sobre os desafios e oportunidades que se colocam. Eu começo por fazer a pergunta: acha que os eleitores de Mértola conhecem a sua candidatura? Conhecem muito bem. Aliás, do contacto que temos vindo a ter agora neste período de campanha eleitoral, as pessoas não só conhecem a candidatura, como me reconhecem como o Presidente de Câmara que lutou pelos seus interesses e que, portanto, desenvolveu aqui um conjunto de projetos que fizeram a diferença em relação à situação que herdámos na altura e que conseguiram criar aqui no nosso Concelho uma dinâmica de desenvolvimento que, portanto, perspectivava na altura um futuro melhor para o Concelho de Mértola. Portanto, eu diria que as pessoas conhecem e reconhecem a campanha. A campanha e digamos, a candidatura. Devo dizer também que o João Miguel Serrão Martins, que na mesma altura em que eu estive na Câmara foi vice-presidente e foi vereador, também, obviamente, contribui para que a população facilmente identifique a nossa candidatura, Unidos por Mértola e pelas Pessoas, e reconheça quer tanto o nosso desempenho enquanto autarcas, quer os resultados desse mesmo desempenho. O que é que o motivou a candidatar-se, Jorge? Olha, aquilo que me levou à candidatura foi o pedido feito pelas pessoas para que me candidatasse. E depois, a seguir, é pelas pessoas que eu me candidato. Portanto, ou seja, há um pedido direto da população, precisamente reconhecendo o trabalho que eu fiz anteriormente e sobretudo, também a atitude que nós tínhamos e continuamos a ter relativamente às pessoas, porque isso, para nós, o que importa verdadeiramente são as pessoas. E, portanto, ao reconhecerem isso, as pessoas que não estão satisfeitas, estão desencantadas, estão desiludidas com a atual situação do Concelho e também do desempenho do atual Executivo, pediram-me para me candidatar. E eu, por causa das pessoas, precisamente, porque acho que aquilo que importa de facto é dar um futuro melhor às pessoas, perceber que o Concelho de Mértola tem características muito específicas e que a população precisa de uma atenção muito especial, e eu diria, para o número de pessoas, o número de habitantes que nós temos, essa atenção pode ser individual praticamente, ou seja, quer o Presidente, quer os vereadores da Câmara, quer a equipa tanto mais alargada do município, praticamente pode fazer um tratamento individual dos problemas, porque a população é escassa e atualmente a Câmara tem bastantes meios, nomeadamente financeiros. Eu diria que nós podemos ser um personal trainer de cada munícipe, no sentido, portanto, não do exercitar fisicamente, mas conseguirmos a que ele chegue a uma situação de bem-estar e felicidade.
É por isso é que nós temos um projeto, um programa, que se chama precisamente Orçamento para o Bem-Estar e a Felicidade. E, portanto, nós consideramos que é necessária esta atenção e, portanto, foi com base nesta solicitação por parte das pessoas que resolvemos avançar. E também há aqui um outro motivo que eu gostava de referir, que é o facto de nós considerarmos que há um déficit muito grande de participação e cívica e de envolvimento das populações naquilo que é a construção do seu futuro. E, portanto, perante esse déficit, nós procuramos fazer algumas intervenções de cidadania foram muito mal acolhidas pelo atual Executivo. E, portanto, consideramos que perante essa situação que deveríamos ter aqui um sobressalto cívico, de participação, de cidadania, de liberdade, de democracia participativa e então, conjugando todos estes fatores, chegámos à conclusão que devíamos mesmo avançar com uma candidatura alternativa à situação existente. Portanto, nós, num manifesto que apresentámos publicamente, identificámos os eixos estruturantes da nossa intervenção, os eixos estratégicos. Portanto, o primeiro é um novo modelo de governação, de democracia participativa, em que o poder local deixa de ser apenas o poder da Câmara, neste caso até atual do Presidente da Câmara, mas sim o poder de toda a comunidade. E, portanto, esse é um eixo estruturante. O outro é o eixo das pessoas, ou seja, nós consideramos que deve haver uma forte coesão social. E, para isso, temos o Programa do Bem-Estar e da Felicidade, que vai dar às pessoas os instrumentos para elas conseguirem esse bem-estar e essa felicidade, quer ao nível dos seus rendimentos, quer ao nível depois da sua vida cotidiana. Um momento, Jorge. Sim. De que forma é que pensa desenvolver o primeiro ponto? Que não ficou claras quais são as ideias... Da governação? Sim. Portanto, isso é importante que faças essa pergunta, porque todos estes eixos estratégicos estão assentes em parcerias. Portanto, são 8 parcerias para 8 temas transversais, que são aqueles que nós consideramos que são decisivos para o futuro do Concelho de Mértola. Portanto, desde logo, este que eu já referi do modelo de governação, mais democracia participativa, não nos ficarmos pela democracia representativa, em que o poder é unipessoal do Presidente da Câmara, o quer posse e mando do Presidente da Câmara, mas é um poder partilhado por toda a comunidade, pelas instituições, as entidades, as associações culturais, desportivas, e, portanto, tem que haver aí uma forte parceria que é depois consubstanciada em termos da gestão dessa parceria num fórum municipal. Portanto, tem que, periodicamente, a Câmara reúne com essas entidades e com pessoas a título individual de reconhecido mérito pelo seu contributo para o desenvolvimento, e são discutidos os temas que a comunidade quer discutir, não aqueles que a Câmara quer discutir, que esses também entrarão, com certeza, mas na ordem de trabalho, mas os temas que a comunidade acha que são importantes discutir e depois ver-se quem é que tem que tomar a decisão ou as decisões para que esses assuntos avancem. Um outro eixo que é fundamental, portanto, eu já disse, é o da coesão. O outro ainda é o da competitividade, ou seja, o nosso território tem que ser competitivo. Para ser competitivo temos que aumentar o rendimento das empresas e das pessoas. E, portanto, nós conseguiremos isso através, obviamente, de uma dinâmica económica e de uma dinâmica empresarial. E, portanto, a Câmara aí também tem que fazer uma parceria com todas as entidades públicas e privadas deste setor para encontrarmos as intervenções que são decisivas e definir de quem é a responsabilidade. Se é da Câmara fazê-las, em alguns casos será obras públicas que são da sua competência direta, ou das empresas públicas e privadas que, portanto, estão aqui no território e que podem dar esse contributo. E, portanto, esse eixo também é estruturante. E, portanto, vai aumentar o rendimento, aumentando o rendimento, aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumentam os impostos,
e há um retorno direto para a autarquia e depois para o orçamento da autarquia, melhor dizendo, e depois esse orçamento pode ser aplicado ou deve ser aplicado naquilo que são as prioridades definidas pela comunidade, não é? Porque essa é outra questão. As prioridades devem ser definidas e assumidas por toda a comunidade. Portanto, as prioridades não podem ser só apontadas e definidas e aprovadas pela Câmara, porque muitas vezes é o que tem acontecido e depois são prioridades que não são aquelas que a população quer e, portanto, é preciso mudar um pouco isso, não é? Não quer dizer que a Câmara não aponte algumas prioridades e a estratégia global tem essa obrigação, mas depois, em termos de investimento, deve haver aqui uma parceria para se chegar àqueles que são os investimentos mais prioritários e não estar a gastar dinheiro em coisas que não fazem sentido ou, portanto, canalizar para determinadas atividades verbas muito avultadas e para outras praticamente nenhumas verbas, não é? Pronto, o outro eixo é o da sustentabilidade e que tem a ver com o território, tem a ver com a biodiversidade. Portanto, no fundo, o nosso maior ativo, nós podemos dizer isso, é o nosso território e a biodiversidade que ele contém. E, portanto, nós temos que rentabilizar isso, manter, obviamente, proteger, preservar, regenerar onde for necessário, mas depois temos que saber tirar o retorno direto para as comunidades. E, portanto, retorno ambiental, retorno social, portanto, e retorno também económico, ou seja, temos que encarar a sustentabilidade deste território nas suas várias dimensões. E, portanto, nós aquilo que estabelecemos foram as tais 8 parcerias estruturantes que eu referi, a da governação, a do repovoamento, portanto, que é o nosso maior problema. Aliás, como há bocado estávamos a falar antes da entrevista, os indicadores são assustadores. Nós estamos a caminhar para um limiar de ruptura do território por falta de pessoas e, portanto, o repovoamento tem que ser uma área onde nós temos que intervir estruturalmente. As medidas que eu próprio tomei em 2001 e nesse tempo que estive na Câmara, tinham um caráter muito simbólico para tentar inverter essa tendência demográfica, mas não podemos ficar por aí. E o que é certo é que ficámos. E, portanto, não foram tomadas as medidas estruturais que estavam previstas no sentido de combater este despovoamento e favorecer e promover o repovoamento. E, portanto, mas mais uma vez aqui, isto só se consegue se tivermos uma parceria com as entidades todas que estão aqui no território, não é? Porque isto envolve habitação, envolve emprego, envolve a parte social, portanto, todos os vetores, digamos, do desenvolvimento estão aqui agregados, envolve um plano de captação e integração de imigrantes, porque neste momento, nós aqui na altura em que eu fui presidente, o nosso problema era falta de emprego e, portanto, trabalhou-se no sentido disso deixar de acontecer. Atualmente, o que nós temos é falta de mão de obra no turismo, na construção civil, até na parte social. Depois temos também a questão da parceria para o crescimento económico, o rendimento e emprego, portanto, que sem rendimento económico e sem emprego as pessoas não se conseguem aguentar no território, não é? E, portanto, nem conseguem ser atraídas para cá. Depois, a parceria para a coesão e inclusão dos mais desfavorecidos, portanto, que inclui a habitação e o apoio aos idosos e aos mais frágeis e carenciados. E depois ainda a parceria para o acesso de todos aos serviços, que esse é um outro problema que leva a que muitas pessoas saiam daqui e outras não se queiram fixar aqui. O acesso aos serviços de saúde, como se sabe, é muito deficitário, portanto as pessoas têm grandes problemas de saúde, tendo em conta a população, e o acesso às respostas à saúde é muito débil. As questões da educação também, o acesso à educação, à cultura, ao desporto. Basta dizer que um jovem que resida num monte afastado daqui da vila praticamente não tem acesso à cultura nem ao desporto, não é? Porque não tem transportes também, que é outro serviço que falha muito.
E depois, obviamente, também as acessibilidades, não é? Portanto, nós estamos com acessibilidades muito deficitárias e tudo isso contribui portanto, para esta situação em que nos encontramos. É uma belíssima pergunta. Aliás, nós temos uma proposta muito concreta nessa área, não é? Desde logo, aqui no Centro Histórico, onde estamos a gravar esta entrevista, não percebo porque é que ainda não existem, por exemplo, como eu fiz quando fui Presidente da Câmara em Beja, em que colocámos telas de ensombramento em determinadas ruas. Não entendo porque é que aqui no Centro Histórico ainda não se colocaram telas de ensombramento, que são depois retiradas no período em que não fazem falta. Agora, nós não termos aqui sombras, aqui no Centro Histórico nomeadamente, mas também no resto da vila e do concelho, não faz qualquer sentido. Portanto, aquilo que nós propomos é colocar de imediato telas de ensombramento, até com motivos decorativos interessantes, por exemplo, aqueles relacionados com os materiais que aparecem nas escavações, com desenhos do lince, seja o que for, mas que façam ensombramento. Depois outra coisa que a Câmara não tem feito, mas os munícipes por si têm feito no Centro Histórico. Aliás, deves ter reparado quando vieste para aqui, que é o próprio munícipe vai semeando e plantando portanto, plantas que depois fazem o ensombramento. Ora, isso não faz sentido que não haja um projeto estratégico da Câmara, e aqui a competência é muito da Câmara, embora, obviamente, naquilo que nós defendemos deve ser em consonância com as pessoas que residem nos locais, haver plantação de árvores e de plantas para fazer o ensombramento, não é? E, portanto, isso em todo o concelho, não só aqui na vila e no Centro Histórico, mas em todo o concelho. Portanto, devia haver um plano de plantação para criar esses ensombramentos, não é? Portanto, esse é um problema, como já referi há bocado, e tu agora também, muitíssimo preocupante. É muito grave. Nós, pelos dados da Pordata, em 2040, portanto já não falta assim tanto tempo, já seremos só 3.700 no concelho. Portanto, isto não pode acontecer. Portanto, nós temos que ter medidas, temos que ter programas integrados, apoiados em parcerias alargadas, que contrariem este fenómeno. Portanto, e da nossa parte, aquilo que nós propomos é precisamente que haja várias medidas, entre elas um programa de captação de imigrantes, portanto, tendo em conta a falta de mão de obra que temos, mas tem que ser um programa integrado, ou seja, tem que haver proatividade por parte do município, em conjunto com os tais parceiros, em organizar esse programa, porque tem que incluir, desde logo, a oferta de emprego, tendo em conta as necessidades que temos aqui de mão de obra, tem que ter em consideração também uma habitação acessível, portanto não pode ser, como eu também disse há bocado, a pessoa chegar aqui para querer vir trabalhar e fixar-se e não conseguir arranjar a casa, ou ter uma renda tão alta que não lhe compensa mudar de localidade. Tem que ter depois um programa de acolhimento e integração social, cultural, educativa, etc. Portanto, ou seja, as pessoas para virem, a ideia é trazermos famílias. Se não tivermos um programa destes de acolhimento, em que, portanto, para além do emprego, também depois se trata logo do resto da família, digamos, perceber que necessidades é que a família tem e tentar responder a essas necessidades, não é? E, portanto, isto tem que haver proatividade, não podemos ficar à espera que seja a nível nacional que vão resolver isto, porque não vão. Claro, é indispensável, mais do que fundamental, é indispensável. Sem investimento privado, quer dizer, não chegamos lá, não vamos a lado nenhum, porque não podemos pensar que é com empregos da Câmara e das instituições públicas e com essa intervenção que desenvolvemos o concelho, não é? E, portanto, e que criamos riqueza no concelho. Portanto, as empresas é que criam riqueza e, portanto, é preciso ter aqui um tecido empresarial forte e dinâmico que crie emprego, crie rendimento portanto, e que haja aqui investimento privado nos vários setores para os quais nós temos apetência e que temos potencialidades e temos riquezas. Por exemplo, o setor cinegético, não é? Precisava de haver uma unidade aqui, como há em Espanha e há noutros pontos do país,
de desmanche e embalamento da caça para vender. Portanto, ou seja, nós devíamos ter a fileira completa da caça, como devemos ter a fileira completa dos enchidos, como devemos ter a fileira completa de uma série de outros recursos naturais que nós temos aqui e que se prestam à produção artesanal e industrial e que depois não temos condições para instalar aqui porque não há terrenos infraestruturados, não é? E ainda por cima, os terrenos aqui à volta de Mértola são todos da Câmara, praticamente, não é? Depois já afastados daqui da vila, já são particulares. Mas aqui na vila e à volta da vila, praticamente há muito poucos terrenos privados, não é? É quase tudo municipal e, portanto, não se entende. E assim não conseguimos, de facto, atrair empresas e criar aqui uma dinâmica empresarial privada que crie essa riqueza que nós precisamos, não é? Okay. Do turismo, temos que rever por completa a estratégia, não é? Nós temos que ter aqui, nós, através dos dados da Pordata, percebemos que há aumento do número de visitantes, mas o rendimento da pernoita é muito baixo em relação aos outros concelhos do Baixo Alentejo e, portanto, temos que ter medidas que favoreçam uma estadia mais prolongada e também um investimento maior por parte do turista em termos daquilo que nos deixa aqui depois de receita, não é? Para as empresas. Temos também que trabalhar muito no associativismo empresarial, portanto, nós temos que ganhar escala, temos que complementar, criar sinergias entre as várias entidades, por exemplo, na área do turismo isso é fundamental, entre o alojamento, a restauração, as empresas de animação. Depois, dentro de cada um desses subsetores, também pô-los a trabalhar em conjunto e para isso é preciso criar as tais parcerias que eu falei, não é? Portanto, esse é um setor fundamental. No setor agrícola, que também é estruturante do território e da economia do concelho, também temos que conseguir, portanto, trazê-los para uma estratégia, portanto, que seja uma estratégia coletiva, consensual, em que, a par do rendimento, do aumento do rendimento económico a partir das explorações agrícolas, também se desenvolva a questão da regeneração, da conservação e da sustentabilidade. E, portanto, isso é perfeitamente conciliável. Aliás, a maioria dos agricultores já faz isso, mas precisamos aqui de uma estratégia coletiva que nos permita, portanto, nesse setor também, reforçar a atividade empresarial privada com retorno direto para a comunidade em termos da criação de emprego, em termos da geração de receitas, de impostos, em termos de várias outras atividades. Há aqui também um outro setor que é muito importante em termos do Conselho, que é o da construção civil, em que há de facto bastantes empresas privadas, mas que têm uma escala muito pequenina. E, portanto, não conseguem, e por isso, mais uma vez, se fala do associativismo, não conseguem concorrer a obras públicas. A maior parte não consegue concorrer a obras públicas. E, portanto, porque também precisam de algum enquadramento em termos técnicos. Ou seja, normalmente essas pequenas empresas, o dono da empresa é o chefe da equipa operacional. E, portanto, não tem tempo nem disponibilidade para se envolver em outro tipo de processos de melhoria da empresa e de algum crescimento da empresa para poder ter uma dinâmica diferente e poder ter acesso a verbas elevadas dos concursos públicos, não é? das obras públicas. Ok. Bom, última pergunta, Jorge. Como espera viver Mértola na sua velhice? Eu antes ainda e tem a ver com a velhice também, não especificamente, mas gostava de também deixar uma nota relativamente a este projeto que nós temos do orçamento para o bem-estar e a felicidade e, sobretudo, uma medida que está incluída e que tem a ver com a velhice, não com a minha, porque não terei direito a ter acesso ao cartão mais rendimento, que é uma coisa que nós propomos. E, portanto, o que é que nós propomos com esse cartão? É que a Câmara, que tem um orçamento que excede os 20 milhões de euros, e, portanto, que é um orçamento bom, tendo em conta aquilo que é a realidade do Concelho e a realidade aqui do Baixo Alentejo,
que reserve do seu orçamento uma fatia que nós calculamos que numa primeira etapa pode ser à volta de 1 milhão de euros, para este cartão mais rendimento. E funciona como? As pessoas que têm oferem um rendimento abaixo, porque têm uma reforma pequena ou porque pronto, conseguem apenas alguns trabalhos temporários, todos os que tiverem um rendimento abaixo do ordenado mínimo nacional, a Câmara complementa através deste cartão. E este cartão, portanto, é carregado com esse diferencial e a pessoa depois utiliza-o, só o pode utilizar no comércio local, nas empresas locais. Não pode ir para Beja ou para Serpa ou Lidl fazer compras com esse cartão. Mas aqui no comércio local pode. E não tem limites de áreas de consumo. Portanto, pode ser comprar roupa, pode ser comprar sapatos, pode ser comprar comida, pode ser comprar um eletrodoméstico. A pessoa é que decide aquilo que lhe dá o bem-estar e a felicidade. E através desse cartão pode aceder a esse. O que é que isto vai gerar? Vai gerar mais rendimento nas pessoas, vai gerar mais consumo, porque esse rendimento não pode ser aplicado noutras coisas, mas sim nas empresas locais, e portanto vai ter um retorno direto para as pessoas beneficiárias, para as empresas locais e depois também para a Câmara indiretamente. Porquê? Porque aumentando o consumo, aumenta-se o rendimento, aumenta-se os impostos, no IRS, não é? Não é aumentar os impostos, aumenta-se o rendimento dos impostos. E, portanto, a Câmara acaba por ser beneficiada também. No meu caso, eu não tenho, felizmente, não tenho essa necessidade e, portanto, aquilo que eu espero é que a minha velhice seja uma velhice tranquila, numa casa que estou a recuperar aqui no Centro Histórico, com herança de família, e, portanto, espero viver aí tranquilamente, mas sempre muito ativo. Aliás, até devo dizer que já preparando essa atividade, aqui em conjunto com os meus amigos moradores no Centro Histórico, amigos e conhecidos, formámos a Associação de Moradores do Centro Histórico, precisamente para haver um interlocutor direto com a Câmara relativamente às necessidades do Centro Histórico e das pessoas que aqui vivem, e à sua revitalização e regeneração. E, portanto, tenciono dar o meu contributo à comunidade, nomeadamente através desta associação, de que eu faço parte dos órgãos sociais, mas depois também de outras atividades de voluntariado e também atividades profissionais já permitidas, atividades profissionais privadas. Devo dizer que é com uma grande mágoa que vejo que a Câmara, por exemplo, relativamente a esta Associação dos Municípios dos Moradores do Centro Histórico, que foi constituída em junho, ainda não nos deu a oportunidade de reunirmos com o Executivo da Câmara. Portanto, desde junho que estamos à espera, com a Junta de Freguesia de Mértola reunimos praticamente na semana seguinte à constituição da Associação. Com a Câmara estamos desde junho à espera que agendem uma reunião para nós podermos, ainda por cima com assuntos pendentes urgentes, como o regulamento do Centro Histórico para o trânsito e para o estacionamento, a subvenção que existiu no meu tempo para intervenções privadas, particulares no Centro Histórico, que também desapareceu por completo ao longo destes anos, não se percebe porquê. E, portanto, as intervenções que são necessárias para a candidatura a Património da Humanidade, que também está parada há pelo menos 2 anos que não há evolução nenhuma. Foi um processo que eu retomei em 2015 também, quando vim para a Câmara como técnico, e, portanto, que propus ao Executivo que se retomasse essa candidatura que tinha sido iniciada no tempo em que eu fui Presidente. E de 2015 até hoje essa candidatura não se concretizou. Portanto, e tudo isto me desgosta muito e por isso mesmo vou, portanto, se ganharmos a Câmara vou ter que assumir essas funções, obviamente, mas esta minha participação de cidadania e de democracia participativa vai continuar enquanto eu tiver capacidades para isso. Não for afetado por nenhum problema associado à velhice, vou continuar tranquilamente a dar o meu contributo sem estar à espera de nenhum retorno pessoal, a não ser a satisfação de contribuir para o desenvolvimento do concelho e para o bem-estar da comunidade. E é isso. Acaba sempre por retornar
Se a gente faz bem, o bem retorna também. Exato. Exatamente, é isso. E a experiência de vida que tenho diz-me isso mesmo. Eu nunca me meti nestas aventuras com o objetivo de ter um retorno, foi sempre por projetos e por criar desenvolvimento, pelo gozo que isso me dava, criativo até, e o retorno veio sempre. Sem eu pensar no retorno, ele acabou sempre por chegar, fosse por reconhecimento público, fosse por depois isso levar a ter um cargo na administração pública para poder fazer mais e melhor. Tanto, mas nunca, à partida, nunca estou a pensar no retorno que isso me vai trazer. Não é? O retorno imediato é a satisfação pessoal, não é? De realização pessoal e de ver os outros satisfeitos. Portanto, é isso.